Abby Choi, uma influenciadora proeminente em Hong Kong, desapareceu subitamente em fevereiro de 2023. O que parecia ser apenas mais um caso de pessoa desaparecida rapidamente evoluiu para uma investigação policial complexa, revelando uma trama sombria envolvendo disputas financeiras e segredos familiares que chocaram toda a sociedade local pela crueldade envolvida no desfecho. A descoberta de evidências perturbadoras em uma propriedade rural na periferia de Hong Kong mudou o curso da história. As autoridades encontraram vestígios que indicavam uma ação premeditada pelos próprios familiares de Abby. A frieza com que o crime foi executado levantou questões sobre o quão longe a ganância humana pode levar indivíduos próximos. O círculo de suspeitos incluiu o ex-marido, o ex-cunhado e os sogros. A investigação revelou uma batalha judicial intensa sobre propriedades de luxo, que teria sido o principal motor para o ato atroz. A polícia de Hong Kong agiu rapidamente, prendendo 7 envolvidos em uma operação coordenada que tentava desvendar os fatos. Meses após a tragédia, a justiça ainda busca respostas definitivas enquanto o processo avança pelos tribunais. A vida de luxo e as redes sociais contrastaram violentamente com o destino final da jovem socialite. O caso permanece como um lembrete sombrio sobre a fragilidade da vida diante de conflitos de interesses e laços familiares rompidos. A cobertura midiática mundial sobre o desaparecimento e posterior confirmação do falecimento de Abby Choi trouxe luz às tensões de classes em Hong Kong. O escândalo envolveu não apenas a família direta, mas também cúmplices que ajudaram a ocultar o ocorrido, demonstrando uma rede de proteção criminosa que foi desmontada pela perícia policial. O legado de Abby Choi agora se mistura à memória de um dos crimes mais enigmáticos e tristes da década. Enquanto seus entes queridos buscam justiça, o público se pergunta como alguém tão conectado e visível pôde ser vítima de uma conspiração tão silenciosa e devastadora. A justiça segue sendo o único caminho para o encerramento. O caso Menendez, ocorrido em 1989 em Beverly Hills, alterou para sempre a percepção do público sobre crimes domésticos cometidos por herdeiros. Lily e Eric Menendez, filhos de um executivo influente da indústria cinematográfica, foram os responsáveis por encerrar a vida dos pais dentro de sua própria mansão, alegando um histórico de abuso invisível. Na noite do crime, os irmãos relataram ter encontrado os corpos após um passeio, mas as contradições em seus depoimentos logo despertaram a suspeita dos investigadores. O estilo de vida extravagante que adotaram logo após o evento, gastando fortunas em bens de luxo, foi a peça-chave que selou o destino dos jovens perante os jurados. O julgamento foi um espetáculo midiático sem precedentes, transmitido para todo o mundo. A defesa argumentou que a motivação não era financeira, mas sim uma reação desesperada a anos de opressão psicológica. No entanto, a acusação focou no desejo dos irmãos de controlar a fortuna da família e evitar a revelação de segredos pessoais. Anos de processos e apelações mantiveram o nome dos irmãos Menendez nos tabloides. O crime forçou a sociedade a discutir o limite entre a proteção familiar e o comportamento predatório. O caso é um exemplo clássico de como a aparência de sucesso em Hollywood pode esconder dinâmicas familiares tóxicas que levam ao colapso total. A perícia técnica detalhou como os irmãos adquiriram as armas e planejaram a abordagem. O que começou como uma aparente tragédia externa logo se provou um plano interno. Até hoje, o caso gera debates apaixonados sobre a veracidade das alegações de defesa e a justiça das penas impostas aos jovens, que permanecem sob custódia estatal. O impacto dos Menendez na cultura pop é inegável, inspirando séries e documentários que exploram a psicologia do crime familiar. Eles representam a face mais obscura do privilégio, onde a riqueza não impediu o desastre, mas talvez tenha acelerado a busca pelo poder absoluto, resultando em um trauma que perdura por mais de 30 anos. Em 2004, o desaparecimento de Robert Vaughn, um advogado em Washington, deixou a polícia perplexa. Encontrado em uma residência de amigos, o cenário do crime era estranhamente limpo. A falta de sinais de invasão ou luta sugeria que o responsável pelo ato era alguém em quem a vítima confiava plenamente, dentro de um ambiente seguro. Os proprietários da casa onde Robert Vaughn foi encontrado deram declarações que não condiziam com as evidências forenses coletadas no local.
A ausência de marcas de defesa e o estado do corpo levaram as autoridades a acreditarem uma encenação deliberada para ocultar o que realmente ocorreu naquela noite de agosto, envolvendo um círculo de amizades íntimas. O caso ganhou contornos ainda mais misteriosos devido às conexões sociais e profissionais dos envolvidos. A investigação teve dificuldades em quebrar o pacto de silêncio estabelecido entre os presentes na casa. Foi um desafio para os promotores provar a obstrução de justiça, já que todos os envolvidos eram indivíduos de alta escolaridade e conhecedores da lei. A família da vítima lutou durante anos para obter respostas, enfrentando um processo civil que trouxe à tona detalhes desconfortáveis sobre a vida privada dos envolvidos. O crime nunca foi resolvido de forma a satisfazer as expectativas da justiça criminal, deixando um vácuo de respostas que assombra os estudiosos de casos não solucionados até os dias de hoje. A estranheza do caso Vonnie reside na normalidade aparente. Não havia motivos óbvios para o crime, tornando a motivação um enigma absoluto. A falha em condenar os responsáveis por qualquer ato criminoso direto durante o julgamento principal é frequentemente citada como um dos maiores fracassos investigativos em crimes de alto perfil na capital americana. Robert Vonnie permanece como um símbolo de mistério em um ambiente de elite. A ausência de uma resolução definitiva levanta dúvidas sobre a eficácia da justiça em casos onde suspeitos detêm o conhecimento necessário para manipular a cena do crime. A memória da vítima é preservada pela persistência de seus entes queridos que buscam a verdade. O caso de GYPSY Rose Blanchard, ocorrido em Missouri, é um exemplo moderno de como o abuso familiar pode levar a desfechos fatais. Após anos sendo mantida sob falsos diagnósticos médicos pela mãe, GYPSY orquestrou um plano para escapar daquela realidade sufocante, resultando em um crime que dividiu a opinião pública sobre quem era a real vítima. D.D. Blanchard, a mãe, vivia através de uma mentira complexa, enganando a comunidade e os médicos sobre a saúde da filha. GYPSY, vivendo em um estado de cativeiro psicológico e físico, encontrou uma saída através de um relacionamento online. A conspiração para o crime foi articulada via internet, longe dos olhares atentos da mãe controladora. Quando o crime foi revelado, a história de GYPSY gerou um debate global sobre a síndrome de Munchausen por procuração. O mundo descobriu uma jovem que nunca teve uma infância real, forçada a desempenhar o papel de uma pessoa doente para satisfazer as necessidades narcisistas de sua mãe. O choque foi imediato e a empatia da sociedade mudou drasticamente. O julgamento de GYPSY Rose revelou a profundidade do trauma psicológico que ela enfrentou. Embora o ato em si fosse inegavelmente grave, a corte levou em consideração o contexto de anos de abuso sistemático. Ela acabou cumprindo uma pena reduzida, tornando-se um ícone involuntário de uma luta contra o sistema que falhou em protegê-la precocemente. Hoje, GYPSY Rose vive em liberdade, tentando reconstruir uma identidade fora da sombra de sua mãe. O caso continua sendo estudado por psicólogos e criminologistas como um exemplo extremo de como o controle familiar pode escalar para o trágico. A lição deixada é sobre a importância de ouvir as vozes silenciadas pelo abuso doméstico. Estes 4 casos mostram que a violência, quando ocorre dentro do núcleo familiar, é muitas vezes oculta por camadas de segredo e manipulação. Seja por ganância financeira, sede de poder ou sobrevivência, os laços de vermelho podem se tornar a maior ameaça de um indivíduo. A verdade, por mais cruel que seja, sempre acaba emergindo das sombras.